E aí, pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje vai falar sobre critérios de divisibilidade. Por algum momento na vida de vocês já quiseram descobrir se um número era divisível por outro sem fazer a conta. Como é que eu reparto uma bala que são 20? Será que eu consigo dividir para 2 pessoas? Será que eu consigo dividir para 3? Para 4? Para 5? Qual é o máximo de divisores que eu tenho? O critério de divisibilidade me ajuda a identificar quais são os divisores de alguns números muito grandes, através de alguns critérios. E são esses critérios que nós vamos ver na nossa aulinha de hoje. O bacana dessa atividade é que eu não preciso dividir. Talvez um critério ou outro eu precise efetuar uma divisão, mas em sua grande maioria, basta que eu utilize os critérios e eu consigo rapidinho saber se aquela divisão seria exata ou não seria exata. Então vamos à nossa aula de hoje? Vamos comigo! Pessoal, como nós estávamos falando, o critério de divisibilidade me permite descobrir quando um número é divisível por outro sem que eu precise efetuar propriamente a divisão. Através de alguns critérios, eu consigo descobrir se aquele número é divisível ou não por outro, ok? Nós utilizamos os critérios de 2 a 10, beleza? Até porque quando nós começamos a aumentar esses critérios, fica valendo mais a pena a gente efetuar a divisão. Salvaguarda alguns outros critérios que nós podemos até ver mais para frente. Mas por hora, é mais tranquilo trabalharmos com os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Vocês puderam perceber que tem uma ausência aqui. Entre o 6 e 8 não tem o critério de divisibilidade por 7. Mas ao fim do nosso vídeo, eu explico por que ele não está aqui na nossa tabelinha. Já aviso a todos que ao final do vídeo, copiem essa tabela no seu caderno, para que vocês tenham todos os critérios e possam depois realizar as atividades do dia, beleza? Gente, então vamos lá. Divisibilidade por 2. Essa divisibilidade vocês já fazem normalmente. Quando que um número é divisível por 2? Bom, basta que ele seja par. Se ele for um número par, ele é divisível por 2. E o que é um número par, galera? Um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminou com um desses 5 números, qualquer que seja o resultado, ele é par. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, 57 e 8. 58. Ele é um número divisível por 2? Sim, é divisível por 2 porque termina em 8 e 8 é par. Agora, por exemplo, o anterior que eu ia falar, 57, ele é divisível por 2? Não é, pois ele não termina em um número par. Um número maior, por exemplo, 3174. 3.174. Esse número, ele é divisível por 2? Sim, pois o final do número dele é par. Não importa o que vem antes, galera. Pode vir todos os números ímpares, ó, como eu botei aqui. Desde que o último número seja par, quer dizer que esse valor aqui todo, ele é divisível por 2. Então, ele possui metade. Vamos, então, à divisibilidade por 3. É divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, nessa divisibilidade aqui, basta que eu some os algarismos. Somando os algarismos, e os algarismos estarão na tabuada de 3, então esse número é divisível por 3. Vamos a um exemplo? Por exemplo, 1, 2 e 3. 123. O número 123, será que ele é divisível por 3? Vamos verificar. 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2, 3, mais 3, 6.
Temos o número 6 na tabuada de 3? Temos sim. Então, se nós temos, esse resultado aqui está na tabuada de 3, então quer dizer que o número todo, 123, ele é divisível por 3, ok? No nosso livro didático temos mais exercícios e mais dicas também de probleminhas e números para testarem as divisibilidades. Divisibilidade por 4. É divisível por 4 quando o número termina em 00, então se ele terminar em 00, ou quando os dois últimos números, tá, são divisíveis por 4. Um exemplo é o número 1200. Encerrou em 00. Encerrou em 00 é divisível por 4. Agora um outro exemplo. 3.524. 3.524 não tem 00, então eu tenho que observar os dois últimos números. Caramba, tem 24 na tabuada de 4? Tem sim. Então, se 24 é divisível por 4, todo esse valor aqui vai ser divisível por 4. Beleza? Vamos então agora para o critério de divisibilidade por 5. Esse aqui vocês já fazem normalmente. É divisível por 5 quando o algarismo da unidade é 0 ou 5. Então, terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Qualquer número que não termine em 0 ou não termine em 5, ele não é. Um exemplo é o 5.042. Ele é divisível? Não, porque o 2 não é nem 0 nem 5. Agora, por exemplo, se eu tivesse 5.045, aí sim esse número é divisível, porque o 5 que termina na minha unidade. Beleza? Divisibilidade por 6. É divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3. Então, como é que eu vou verificar se um número é divisível por 6? Ele tem que ser par e a soma dos algarismos dele tem que estar na tabuada de 3. Se isso aqui acontecer, então o número ele é divisível por 6. Tem que ser divisível por 2 e tem que ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Isso significa que o número precisa ser par e precisa que a soma esteja na tabuada de 3. Por exemplo, vamos lá. 2.160. O número é par? Sim, o número é par, porque termina em 0. Agora, vamos ver se a soma dá na tabuada de 3. 2 mais 1 mais 6 mais 0. 2 mais 1, 3, mais 6, 9. Caramba, tem sim. Então, ele é tanto por 2 e por 3. Se for só por um e não por outro, ele não é, tá bom? Por 6, galera. Tem que ser pelos dois ao mesmo tempo. Divisibilidade por 8. É divisível por 8 quando o número termina em 000 ou quando os três últimos números são divisíveis por 8. Eu esqueci de colocar aqui. São divisíveis por 8. Ok? Então, vamos lá. Ou termina em 00, ou são divisíveis por 8. E aí, eu vou dar uma dicasinha aqui na divisibilidade por 8. Se por acaso eu for perguntado se um número é divisível por 8 e não for terminado em 000, efetue a divisão. Na minha opinião, é mais fácil do que verificar se os últimos 3 números são divisíveis, tá? Mas vocês podem muito bem pegar os últimos 3 números, efetuar a divisão por 8 e ver se dá, tá? Também é uma outra solução de fazer. Mas terminou em 000, ele é divisível por 8, com certeza. Agora, vamos à divisibilidade por 9. É divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Está na tabuada de 9. Então, tá vendo que o critério por 9 é igual ao critério por 3. Só que, enquanto a divisibilidade por 3 tem que estar na tabuada de 3,
a divisibilidade por 9, a soma tem que estar na tabuada de 9. Ok, galera? Então, é só realmente realizar a soma dos algarismos, igual você realiza aqui no 3, e ver se esse número está na tabuada. E, por fim, divisibilidade por 10. É divisível por 10 quando termina em 0. Todo e qualquer número que terminar em 0, ele é divisível por 10. Ok, pessoal? Então, agora eu vou explicar para vocês por que nós não colocamos a divisibilidade por 7. E aí eu fiz um post-it, divisibilidade por 7, efetue a divisão normalmente. E vou colocar aqui no cantinho. Por que isso, pessoal? O critério de divisibilidade por 7 é um critério muito difícil. É um critério bem complicado mesmo, e que ao invés de facilitar a nossa vida, prejudica, atrapalha. É bem difícil. Então, a gente fez uma ideia de que não é necessário realizar o critério de divisibilidade por 7. É mais rápido e mais simples efetuar a divisão, ok? Mas como atividade, eu acho que seria bacana, pesquisem qual é o critério de divisibilidade por 7. Façam essa pesquisa para vocês poderem ver como que é o critério de divisibilidade. Eu vou fazer um quiz no Google Forms, somente colocando assim, como que é feito o critério de divisibilidade por 7. Vocês vão escrever lá e relatar como é que é feito e me enviar. E aí eu vou ver o jeitinho que vocês têm de explicar como é que é feito esse critério. Beleza? Mas lembrando que o critério de divisibilidade por 7 nós não utilizamos. É mais fácil mesmo dividir qualquer número por 7, que o resultado se dá de uma forma bem mais rápida, ok? Então, a nossa atividade do dia era essa, critérios de divisibilidade. Agora vocês façam os exercícios e qualquer dúvida podem me procurar. Um grande beijo e fiquem com Deus!